bem, a nossa convidada de hoje é a psicóloga Thaís Araújo. A gente vai falar sobre o aumento de casos de suicídios no estado do Piauí e em Teresina, sob a ótica de um colega jornalista nosso que cobre no final de semana notícias na área de segurança policial e que está sempre no IML. O Kilson Jones, um jornalista a quem eu reputo experiência, sensibilidade e percepção em relação à notícia, me ligou no último sábado, ainda cedinho da manhã, dividindo comigo a preocupação dele e dos profissionais do IML em relação ao aumento de casos de suicídio em Teresina. E nós conversamos sobre isso porque o Kilson sabe que eu passei 10 anos dentro da minha jornada profissional, dedicada a essa causa, fazendo capacitações nessa causa. Representei o Grupo Meio Norte no Congresso Nacional para falar de iniciativas do Grupo Meio Norte em trazer profissionais de diferentes áreas para discutir esse tema. E é um tema que ele continua na pauta por vários motivos. Por isso a gente trouxe aqui a doutora Thaís para nos ajudar a entender o que causa, como lidar com isso, como lidar com as pressões. Um mundo cada vez mais complexo e a gente cada vez mais com essa necessidade latente de nos fortalecer enquanto pessoas. E sabendo que há sempre uma forma de resolver as coisas. Mesmo que a gente não enxergue, existe sim uma saída. Não é isso, doutor Thaís? Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Maia, eu que agradeço. Boa noite. Muito importante esse espaço para falarmos sobre isso, porque como você bem falou no início, nós não podemos e não devemos nos calar diante disso, né? Por muitos e muitos anos, esse tema suicídio foi tabu na sociedade, nas famílias, não se falava sobre isso e as pessoas não tinham, de fato, informações, não sabiam como lidar, não sabiam como procurar ajuda, onde procurar ajuda. E hoje, apesar dos índices, né, em aumento, por conta de um adoecimento mesmo coletivo, a gente vive atualmente numa sociedade que corre muito, que é muito acelerada, que está sempre buscando níveis muito altos de produtividade, né? Uma sociedade imediatista. Que quer crise sobre todos os aspectos, financeira, de relacionamento, não é, doutora? São muitos os desafios. Espiritual. Né? Que é um dos fatores também importantes que a gente precisa falar. E uma das coisas que a gente precisa deixar claro é exatamente isso, que o suicídio é um fenômeno, é complexo, ele é multifatorial. Nós nunca podemos procurar explicações simplistas para ele, né? E a gente fala aqui de crises e o suicídio, ele é considerado a maior crise existencial, né, de uma pessoa. Você imagina que quando você tem a morte como a única possibilidade de curar a sua dor, de você não viver com aquela dor, é uma crise existencial assim sem tamanhos. Né? E aí, nessa sociedade que a gente vive hoje, a gente tem tudo muito rápido, é muita informação, as pessoas têm tido cada vez mais transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, tá? Então, quando esses transtornos aumentam e não se tem um olhar atento para eles, e não se tem um tratamento adequado, por isso que se fala também que o suicídio é uma questão de saúde pública, é claro que nós vamos aumentar, né? Tanto os casos de ideação, como o próprio comportamento suicida e o próprio ato do suicídio em si. Eu queria, doutora, pedir licença a você para nós assistirmos, você internauta telespectador e a doutora Thaís, esse depoimento do Kilson. E que eu acho que o Kilson traz esse incômodo dentro do trabalho dele, como jornalista, atento aos fatos, além da pauta, né? Além do que é pedido para cobrir, ele tem uma percepção e uma humanidade diante disso. Então, assim, ele humaniza as notícias no sentido em que é possível humanizar. E essa questão dos casos tocou muito o Kilson. Eu queria dividir aqui com ele a percepção dele como jornalista que cobre o IML, que cobre pautas de segurança e de polícia, como eu falei, e que ele traz para a gente essa percepção. Vamos ver juntos. Maia, eu, Kilson Jones, repórter policial, acompanho diariamente crimes, investigação criminal, mas também tenho percebido um aumento, principalmente no mês de maio,
e suicídios. No último final de semana, tivemos 4 suicídios, entre eles uma jovem de apenas 14 anos de idade, e que todo o Instituto de Medicina Legal, principalmente os funcionários e colaboradores, ficaram assustados. Não só eles, mas também todos os repórteres policiais que cobrem o dia a dia. Uma preocupação que as autoridades têm que ter nesse momento. E a gente tem chegado em alguns lugares, conversando com familiares, amigos e parentes. A história é um só. Pós-pandemia, trouxeram vários tipos de problemas, entre eles desemprego, desilusão amorosa, entre outros. Então, esperamos que a sociedade entenda e precisamos ajudar essas pessoas. Queria agradecer ao Kilson, mais uma vez, Kilson, muito sensibilizada com a sua percepção humana diante desses fatos e colocar na nossa pauta uma questão tão importante e relevante. Doutora Thaís, não existe uma faixa etária que você considera que é mais vulnerável a esses problemas que levam a ter essa ideação suicida? Quais são os sinais que a gente tem que que precisamos estar alertas, em alerta? Olha, Maia, infelizmente hoje a gente tem casos de suicídio em todas as faixas etárias, né? Inclusive em crianças. Crianças, já antes a gente tinha uma predominância na adolescência, entrando ali para a fase adulto jovem, tá? E hoje a gente já vê casos de criança mesmo, né? De 10, 11 anos, que ou estão com um comportamento suicida instalado ou que, de fato, chegam, né, a cometer. O que eu sempre falo sobre os sinais é que, assim, eles podem ser muito sutis, tá? Por isso a importância de falar, porque quem não é da área, quem não estuda sobre isso, muitas vezes não tem essa percepção e nem tem a obrigação de ter, né? E muitas vezes eles são mesmo bem escancarados, mas as pessoas não têm a sensibilidade de ter esse olhar atento, como eu falei. Por isso, mais uma vez, eu ressalto a importância da gente falar sobre isso. Eu sempre falo de estarmos atentos a nós e às pessoas que nos rodeiam, as pessoas que a gente convive no trabalho, família, tá? Mudanças bruscas de comportamento. Tá? São sinais muito evidentes de que aquela pessoa está em sofrimento. Se ela é uma pessoa introvertida, de repente... se ela é uma pessoa extrovertida, de repente ela se retrai, ela fica muito introvertida, ela chega a se isolar, tá? Mudanças repentinas nos padrões de sono, os padrões de apetite, tá? A pessoa pode querer dormir demais ou começar a ter insônia. Se isolar. As relações dessa pessoa podem começar a ficar prejudicadas, né? Principalmente quando ela começa ali a dar sinais de um transtorno mental, um transtorno de ansiedade, um transtorno de personalidade, um transtorno de humor. Ela pode ficar com as relações muito prejudicadas, a produtividade no trabalho, tá? Se for criança e adolescente, muita atenção no rendimento escolar, nos sinais de bullying, inclusive de cyberbullying, né, que a gente tem que incluir hoje nessa era digital que a gente está. Né? Então, sempre estar atento a essas mudanças bruscas de comportamento e, muitas vezes, a algumas falas das pessoas, porque muitas vezes a gente escuta ou a gente pode até identificar na gente, né, que é importante a gente estar atento a isso. Que vontade de dormir e não acordar mais, né? Vontade de sumir, né, dar um tempo. Não podemos naturalizar as coisas, isso, não é, doutora? Exatamente. Aí, muitas vezes a pessoa fala com muito sentimento de culpa, com muito sentimento de vergonha, por exemplo. A gente costuma escutar, se eu morresse, ficaria mais fácil para todo mundo. Eu sou um peso na vida das pessoas, da minha família. Eu não vou conseguir lidar com essa situação. Eu não vou conseguir lidar com essa dor, eu não vou conseguir resolver esse problema. Né? Então, são falas que muitas vezes a gente pode negligenciar e a gente deve estar dando a atenção. Porque uma das coisas que a gente precisa fazer para a prevenção, que é o que a gente sempre diz, a prevenção do suicídio é para todas as mãos.
ela não é só para nós que somos suicidologistas, ela não é só para nós que somos profissionais da saúde mental, profissionais da saúde em geral. São todas as mãos juntas, por isso a gente precisa mesmo falar sobre isso, tá? Nunca negligenciar, nunca desvalidar a dor de uma pessoa. Porque o que acontece às vezes? Você procura um amigo, um colega de trabalho, e aí quando você está falando da sua dor, o seu colega fala, mas que bobeira, você está sofrendo por isso? Né? Mas você sabe o problema do fulano é muito maior que o seu. Então, sempre a gente precisa escutar essa pessoa em sofrimento, sem julgar. Você não sabe o que é problema. Você não sabe o que é problema. Você sabe da minha vida? Então, muitas vezes a pessoa vai desabafar, você começa a contar os seus problemas. E deixar claro que o que a doutora está falando não é a manifestação isolada ou esporádica disso. Isso. Né? Mas, assim, juntando todas as coisas. Você está dando dicas do que a gente se observar. Isso. Eu gostei que você falou disso. Sim, sim. E observar nos outros. Né? Porque a gente sabe que há situações em que é absolutamente silencioso. Sim, e aparentemente muito inacreditável. Como que aconteceu isso? Sim. Né? Por isso que quem está próximo tem uma responsabilidade, um compromisso e um zelo maior da gente não naturalizar, não minimizar, da gente saber nomear as coisas. Isso, né? isso. E apoiar e ouvir. Eu acho que a gente está com muita dificuldade de ouvir. Muita. E de se ouvir, não é, doutora? Até por conta desse ritmo acelerado, né? Eu gosto sempre de fazer com meus pacientes momentos de respiração, exercícios de respiração, de relaxamento, porque a gente entra parece que entra no modo avião, tem gente que acorda, já entra no modo avião para fazer 1001 coisas durante o dia e nem respirar. A gente sabe mais direito, aquela respiração ofegante que não, né? Que cansa mais ainda. Que o corpo sente que o corpo e sente. A cabeça sente. Isso, as dores, né? A gente vê muita somatização mesmo dessa aceleração e desses conflitos emocionais que vão se acumulando e acontecem em doenças físicas. É por isso que eu acho que é muito importante a gente buscar sempre os fatores ou uma rede de proteção. Mesmo que você não tenha passado por isso, mesmo que você não conheça alguém que precise de ajuda com isso, mas eu acho que a gente sempre tem que ter alguém em quem confiar. Sim. Né? Nem todo mundo pode fazer terapia. Terapia é ótimo. Né? Terapia, eu recomendo 100% terapia, porque você fala com o terapeuta aquilo que você só vai falar com ele, que por um código de ética, de profissionalismo, não vai dividir com alguém e estudou formas de te ajudar. Você precisa falar com Deus, o Criador de todas as coisas, de todos nós. Sabe o dia que nascemos, porque estamos aqui, vai te ajudar a encontrar um sentido da vida. Mas Deus é um relacionamento, é como um músculo. Você precisa se relacionar para estar atento às respostas dele, que são os sinais. As pessoas que ele levanta para lhe ajudar, os sinais que ele vai dando e mensagens. A gente diz, Deus falou aos meus ouvidos. Falou através de outra pessoa, né? Dessa saída. Alguém na sua família, né? Sim. Eu acho. Algum amigo, né? Acho que essa rede, a gente parou, doutora Thaís, a sensação que eu tenho é que a gente parou de investir nessa rede de proteção. Isso. E nos relacionamentos, no olho a olho, né? no carinho, no afeto. Quantas vezes a gente vê famílias nos restaurantes conectadas ali no celular. É impressionante. Né? É impressionante. Fazer esse exercício, faça você. Sim. Faz o exercício de ir para um lugar e prestar atenção como todas as pessoas estão conectadas a uma maquininha, que a gente jura que só tem gente ali dentro, mas tem algoritmos. E tem gente, mas gente de todos os tipos. Né? Que tem ferramentas, que tem softwares atrás daquilo, que estão lendo a tua capacidade de atenção, a quantidade do que você compra, o tempo que você fica numa determinada notícia. E o que orbita em torno de nós está passando batido. Exatamente. As coisas do dia a dia, né? Você falou aí na questão do sentido da vida. Isso é muito importante porque quando nós, terapeutas, recebemos pessoas com ideia suicida, com comportamento suicida, que tentou o suicídio, a gente vê muito esse sofrimento linkado a essa falta de sentido, tá? E aí, muitas vezes, as pessoas falam em sentido da vida como se fossem coisas muito grandiosas. E não, o sentido da vida
ele pode estar, e geralmente ele está, em coisas do dia a dia, em coisas cotidianas, coisas ordinárias. Sim. Tá? Como o almoço com a família, como você fazer um café da manhã, como você fazer suas obrigações do dia a dia. Olhar para o céu e olhar. Contemplar. A gente, no curso de suicidologia, todos os nossos professores falavam sobre isso. A gente não contempla mais a natureza. A gente não tem mais contato com a natureza, porque está todo mundo, geralmente, morando em apartamentos, com várias telas dentro de casa. Né? E a gente... Todo mundo morando no seu celular. Exatamente. Né? Todo mundo morando no seu celular. Então, assim, a gente perdeu essa capacidade de contemplar, de olhar o belo, de admirar as coisas, de conversar, de olhar no olho das pessoas. Como você falou, a dificuldade da gente de ouvir e de falar também. Né? Quantas pessoas elas ficam travadas, silenciosas, com suas dores ali, silenciosa, para não incomodar, né? Para não se expor. Sim. E também ficar atento aos fatores de risco que são associados ao suicídio, né? Casos na família, tentativas de suicídio anteriores. Experiências traumáticas, talvez? Sim, experiências traumáticas também. A história de vida da pessoa, né? A gente precisa estar atento àquela história de vida dela. Casos de lutos também, aquela pessoa que vem de lutos mal elaborados, tá? Porque quando a gente fala de luto na psicologia, não é só o luto por morte concreta, perder alguém por morte concreta. Existem as mortes simbólicas, divórcio, mudança de cidade, a perda do emprego, tá? O que o Wilson falou, né? Ele relacionou algumas causas aparentes, né? Mas que são muito potentes da gente imaginar, né? Sim, são fatores de risco. Questão financeira, né? Questão financeira, né? Então, a gente tem que estar atento a toda essa história da pessoa, né? Porque algumas pessoas, de fato, elas têm mais vulnerabilidade, né? A apresentar o comportamento suicida. Doutora, quais são os recursos disponíveis hoje de investimento para prevenção e intervenção em casos de suicídio? Como é que a gente está organizado para uma pessoa numa situação limite dessa poder acessar um serviço? Olha, a gente tem em Teresina os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, tá? Inclusive eu trabalho no CAPs Álcool e Drogas, né? Sim. E são 7 CAPs em Teresina, se eu não me engano. E nós temos essa abertura de receber essas pessoas, tá? Se você está em contato com alguém que você percebe esses sinais de sofrimento, ou se essa pessoa verbaliza claramente ideias suicidas, planejamento, né, comportamentos autodestrutivos também. É importante a gente falar, aquela pessoa que começa a abusar de álcool, de outras drogas. A gente fala muito claramente sobre quais são os sinais. Sim. Os sinais que eu volto a dizer, não é que a pessoa sente um desses sinais ou vários, né? E às vezes ela nem vai dar sinais. E muitas vezes ela nem vai dar sinais. Ela nem vai dar sinais. Sofrimento mas, assim, silencioso. Exatamente, mas ficar atento a isso. Agora, entre perceber esses sinais e realmente acessar uma rede de proteção, de cuidado, nesses casos, é o que você está falando. Né? E aí também entra essa questão de ser muito importante os familiares, as pessoas do convívio estarem atentas, porque muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que ela está num processo depressivo, ela tem ali um sintoma chamado anedonia, que ela perde o prazer pelas coisas, ela fica sem energia física, mental. Então, muitas vezes, ela não tem nem aquela força física mesmo, né? E aquela disponibilidade de procurar ajuda. Então, eu sempre digo, se você percebe uma pessoa em sofrimento, se ofereça para procurar ajuda com ela. Né? Você não pode... A gente ainda tem as linhas de atendimento? Tem o CVV, certo? O CVV 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Sim. Faz um trabalho incrível na prevenção do suicídio. Você pode ligar a qualquer hora, 24 horas por dia. Agora passou a ser... não era 24 horas Não antes, era, né? passou a ser uma conquista. E aí lá tem pessoas treinadas que vão lhe ouvir, que vão... sem julgamento, uma escuta qualificada, muito importante, tá? E aqui em Teresina nós temos também um ambulatório Provida, da Prefeitura, que acolhe e trata, né, recebe casos especificamente voltados para essa questão do suicídio. Onde que fica, como se informar, quais são?
Eita, não como vou saber acessar? te dizer. Mas é o Provida. Provida, ambulatório Provida. Eu Tá. posso te... Não, a gente já pede para a produção Pronto. colocar aí nos caracteres. É porque eles mudaram... Ambulatório Provida e o Isso, telefone de contato isso. e o endereço já estão aí no seu Porque vídeo. eles mudaram de lugar, eles Sim. estão com o endereço novo, porque inclusive ampliaram Mas a gente já está divulgando. Como é que a gente Ótimo. pode, doutora Thaís, envolver a comunidade no sentido de reduzir esse estigma associado ao suicídio? Estratégias já adotadas de promover uma cultura de apoio, uma cultura de paz, porque eu acho que também a gente é muito fruto desse meio, né? Como eu falei das redes de apoio, de proteção, acho que essa cultura de apoio dentro das comunidades, seja ela qual que você faz parte, todos nós fazemos parte de alguma, como que a gente pode melhorar isso, na sua opinião? Investir nisso, envolver a comunidade. Sim, eu acho que, como você falou, nós participamos de diferentes grupos, pelo menos quando nós estamos levando uma vida social, vamos dizer assim, saudável, nós temos grupos de trabalho, nós temos o grupo da escola, nós temos o grupo da família, nós temos o grupo da entidade religiosa que a gente frequenta, né? E nesses grupos nós precisamos, fora essa atenção, né, estar atento, como a gente falou aqui, aos sinais que as pessoas possam apresentar, a gente criar mais conexão nesse sentido de estar presente, Sim. né? Como a gente falou aqui, de estar presente e de estar disponível para ouvir, de estar disponível para conversar, de estar disponível para acolher o sofrimento. Tá? Em relação à saúde mental, a suicídio, a tudo, a né? A tudo. Nós temos perdido muito essa coisa do acolher as pessoas, de frequentarmos as casas uns dos outros, de manter laços afetivos, laços de amizade mais sólidos, vamos dizer assim, né? A gente vive em relações muito líquidas que qualquer coisa já está se desfazendo. E a gente precisa se fortalecer. E a gente precisa se fortalecer. E se nós nos fortalecendo, a gente tem como identificar e tem como ver uma luz no fim do túnel. Porque, gente, quando você tira isso e bota a lente do cuidado, e de proteção, do olhar de alcance, atento, do olhar, você vê, não é uma luz no fim do túnel, não. Você vê um clarão. Isso. É um clarão que realmente ilumina todas as saídas. Eu queria saber de você quais são, na sua opinião, as melhores práticas de tratar isso, né, de prevenção ao suicídio. São intervenções, são abordagens terapêuticas, são programas que têm demonstrado que têm mais força. O que dá mais resultado, na sua opinião? Olha, a prevenção que vem desde o cuidado com a saúde mental. Na redução de casos, né? Isso, exato. Que vem do cuidado com a saúde mental. Participar de comunidades religiosas, como a gente falou, né? Seja qual for a sua crença. A prática de esportes também é muito importante, porque você está ali, não só a atividade física em si, mas no esporte, aquele esporte coletivo, principalmente para crianças e adolescentes, você está ali tendo contato com outras pessoas, você está trabalhando as suas frustrações, você está aprendendo a perder, porque uma coisa que a gente tem hoje muito, claro, também, nas nossas crianças e adolescentes, que vem adoecendo, vamos dizer assim, é essa baixa tolerância à frustração por conta desse mundo imediatista que a gente vive, né? Você lembra, no nosso tempo, a gente queria assistir um filme, a gente esperava o fim de semana todo para ir na locadora, o pai da gente tinha que levar a gente na locadora, né? O pai, a mãe, o responsável, para a gente alugar aquele filme, para assistir o fim de semana todo, para devolver na segunda. Hoje, com um clique numa tela, eles têm lá milhões de filmes disponíveis. É um streaming todo baseado em algoritmo, né? Exatamente, exato. Então, assim, eles vivem nós estamos todos vivendo nessa coisa muito imediatista. E a gente tem dificuldade de passar pelo processo. Por exemplo, eu perdi alguém, eu estou no processo de luto, e aí eu tenho muita dificuldade de passar pelo processo. Eu já quero chegar lá no final, onde o luto é acomodado. Eu tenho dificuldade de passar por todo esse processo de dor, né? É uma sociedade que visa muito a questão do hedonismo, de querer prazer a todo momento, de querer a felicidade, a alegria a todo momento. E eu falo muito que uma das formas da gente prevenir mesmo o adoecimento que leva ao suicídio é também a gente ensinar as pessoas a lidar com suas emoções negativas também. Emoções e sentimentos negativos, eles
fazem parte da vida, eles precisam fazer. Engraçado que a gente está diante de algumas gerações, né? Eu não sei a alfa dos nascidos de 2010 para cá, porque a gente ainda vai acompanhar mais. Sim. Mas assim, a gente está diante de gerações que estão muito fragilizadas, né? Sim. Que não gostam de não. Sim, é isso que eu estou falando. falando. Que decide onde senta na mesa. Isso. E aí eles ficam totalmente intolerantes à frustração, decide o que comer, dor. onde senta na hora do jantar. Decide Tudo. É como o Rossandro Klinger fala, né? Não sei se é Rossandro Klinger. São verdadeiros reizinhos em casa, né? Que mandam em tudo. Então, assim, ficam totalmente intolerantes ao não, à frustração, às decepções, às adversidades, que fazem parte da vida de qualquer pessoa. Então, nós, pais, educadores, profissionais de saúde, temos que estar muito atentos a essas novas gerações que vêm num processo de adoecimento muito grande, para a gente fazer essa prevenção, né, mais efetiva também. Para encerrar, doutora Thaís, como é que a gente pode trabalhar esse conjunto de determinantes que são estruturais e são sociais? Agora a gente falou muito sobre a gente, sobre a comunidade, sobre a família, sobre o outro, sobre o amigo, sobre estar atento. Mas quando a gente fala de políticas públicas, como é que a gente pode trabalhar esses determinantes, como eu mencionei, estruturais e sociais de prevenção ao suicídio? A gente sabe que tem muitos fatores sociais: pobreza, discriminação, acesso inadequado a serviços de saúde, a moradias, a segurança. Tudo isso contribui para um bug na saúde mental. Sim. Então, assim, o que cabe a essas políticas públicas que não cabe a nós? Que não é nossa responsabilidade. Sim. Acho que facilitar o acesso dessa população, né, é muito importante. Facilitar, por exemplo, a gente tem os CAPs hoje que eles são portas abertas, mas a gente precisa ter uma divulgação maior disso. A gente não tem lazer nos bairros. Sim. A gente não tem praças. Ou se tem lazer, tem a insegurança que assim, a gente não pode praças, frequentar. A maioria das praças tomadas pelo matagal. A questão da segurança também, os bancos não quebrados. tem como... Não existe autoestima no mundo que resista a um abandono. Isso. Seja ele afetivo, seja ele psicológico, ou seja ele social. Sim. Isso é extremamente adoecedor. A gente não tem parques que a gente tenha coragem de entrar e ficar. Eu não estou falando que não existe de jeito nenhum, tá, gente? Eu estou generalizando para a gente discutir um contexto em que a gente precisa... Por exemplo, desde que eu faço jornalismo, eu faço jornalismo há bastante tempo, que eu escuto que Teresina é uma referência na área de saúde. E eu só vejo clínicas e hospitais como... Acho que tem um humorista nosso. Qual é o humorista que fala das sacolas, do turismo das sacolas? Não sei se é o Disseu, a Mauri ou o João Cláudio. É um deles três que são brilhantes. Mas, assim, como que a minha cidade é uma referência em saúde se a gente tem hospitais, clínicas, nada contra esse business, esses negócios? Ao contrário. Mas como que a gente não tem parques? Como que a gente não tem áreas livres? Como a gente não tem uma política de como lidar com calor? Como que a gente não tem áreas de lazer? Como que a gente não tem um lazer público que seja acessível a todo mundo? Vamos falar a real. Sim. Tipo assim, não é simples. Não. Né? Como lidar como nós seres humanos lidarmos diante dessa precariedade de políticas públicas pensada no ser humano e na gente enquanto cidadão? Como resistir a isso? Aí a gente entra para essa questão de se fortalecer enquanto pessoa mesmo, de se fortalecer nas relações, né? Já que nós vivemos, vamos dizer, desassistidos dessas políticas públicas extremamente necessárias. A gente se fortalece enquanto pessoa, a gente se fortalece nas relações, a gente se fortalece na espiritualidade, né? Buscando trabalhar algo da transcendência, do que a gente busca, dessa coisa do sentido da vida, no sentido mais amplo, né? De buscar algo que nos remeta ao alto. Você falou aí em Deus, então, né, seja qual for a sua crença. Então, por isso que eu digo, é importante esse olhar atento, porque a gente não pode esperar que isso aconteça, né, infelizmente, de fora para dentro. A gente precisa buscar
de dentro para fora. E se a gente não estar conseguindo, a gente pode e deve pedir ajuda. Muitas pessoas têm essa dificuldade de pedir ajuda, né? E a gente, por isso que eu falo, a gente precisa estar atento a nós também, porque muitas vezes nós estamos adoecidos. E quando nós estamos adoecidos, nós também não temos como ter esse olhar mais atento ao outro. Não negligencie, né? A gente não negligenciar em relação ao mínimo sinal. Sim. Porque o mínimo sinal pode virar uma bomba. Sim. Né? Infelizmente, a gente hoje vive numa sociedade que romantiza muito o cansaço, né? Sim. É uma sociedade do cansaço. Do cansaço, exatamente. Tem até um livro, Tem né? Um livro A Sociedade do Cansaço. De um filósofo. Então, assim, a gente romantiza o cansaço, romantiza o horas trabalhadas sem o sono, que também é um pilar importantíssimo para a saúde mental. Não tem como eu falar em saúde mental com sono inadequado, né? Ser responsável pelas nossas narrativas, né? Os nossos repertórios. O que é isso, Maia? É com quem você anda, quem você beija, com quem você dorme, o que você come, o que você pensa, com quem você assiste, aprende. Com quem você aprende, o que você aprende. Né? Esses repertórios, eles dizem muito sobre a gente. E aí você vai ter novas narrativas e muito provavelmente nós vamos descobrir novas perguntas. Cuja resposta definitivamente não será a morte. Né? Porque tem um verso poético cantado, eu falo muito ele aqui no programa, mas hoje ele cabe como uma luva para encerrar a nossa entrevista. É preciso estar atento e forte, não temos medo de temer a morte. Então, assim, acho que o programa de hoje foi dizer que é complexo, é difícil, não estamos minimizando, mas dizer que a gente pode se ajudar, a gente precisa se ajudar, a gente deve se ajudar. Né? O ser humano é esse ser criado por Deus, capaz de alcançar as outras pessoas. Né? Então, fique atento a você, fique atento às pessoas que estão ao seu redor, apoie. A vida é curtinha, mas esse tempo que a gente passa aqui cabe a Deus decidir, não a nós. Né? E se você está diante dessa situação, procure ajuda. Não fica sozinho, procura ajuda, porque você vai encontrar essa ajuda, não é, doutora? Sim. Eu acho que é um pouco sobre isso, né? Que a gente precisa de levar essa mensagem. Isso, né? essa mensagem de esperança, né? Porque interessante que você falou aí no túnel, e muitas vezes é até uma metáfora que eu uso com meus pacientes, que assim, eles se sentem como num túnel escuro, muito escuro, sem ver a luz. Sem ver a saída. Sem ver uma luz, um fiozinho de luz ali no final. E aí, quando ele vai se abrindo a novas possibilidades, essa luz vai se abrindo, né, para ele. E ele vai vendo formas de lidar com as dores, de contar a história dele de uma forma diferente. E outra coisa, gente, vigiar os pensamentos. Você tem que ter cuidado com o que você pensa. Né? Então, vigiar os pensamentos, porque essa cabecinha aqui é uma máquina que a gente precisa ter domínio sobre ela, e não ela sobre a gente. Então, acho que passa muito sobre isso. Doutora Thaís, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Olha, a gente vai para um breve intervalo comercial, não saia daí, já eu estou de volta com mais Falando Nisso, mais conteúdo, dados que falam, giro. Nosso programa não acabou. Até já.